Olá, queridos, boa noite, na paz do Senhor, bem-vindos a mais uma edição do programa Umádio Connect, o programa jovem oficial da União da Mocidade das Assembleias de Deus de Joinville. Muito bem-vindo a você que está nos acompanhando em mais uma edição, você também que nos acompanha além das redes sociais da IADIO, também através da rádio 107,5 FM, o nosso fraternal abraço. Quero deixar aqui também o nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e também ao nosso coordenador geral da Umádio, pastor Alinor dos Santos. Seja muito bem-vindo. Aproveite, compartilhe esta programação, esta live, para que outras pessoas, outros jovens, também possam ser abençoados e alcançados pela poderosa palavra de Deus. Hoje nós vamos estar abordando um tema muito relevante, muito profundo, dentro dessa temática ainda do Setembro Amarelo. E para tratarmos desse tema, eu não estou sozinho. Hoje nós estamos aqui muito bem acompanhados, né? Na parte dos louvores, hoje nós estamos aqui com o Ângelo André e o Gesiel Marques. Sejam muito bem-vindos, né? Eles que estão aí representando também a banda GPS ali da IADIO Nova Brasília. Boa noite, Ângelo, na paz do Senhor, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor. Fico muito feliz em estar mais um evento da Umádio Connect e eu creio que vai ser uma bênção hoje. Muito bem, com certeza vai ser bênção. E junto comigo também aqui, para nós debatermos, discutirmos, né, falarmos um pouco mais sobre esse tema tão importante que é bullying e cyberbullying, está aqui comigo hoje, então, a irmã Gisele Reichert. Irmã Gisele, que também é psicóloga. Paz do Senhor, irmã Gisele, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Irmã Gisele, que a gente já conhece há bastante tempo, né? Muito tempo. E na realidade, eu que sou agraciado e abençoado, né? A Gisele é minha esposa. E junto conosco aqui também está dando aqui a honra da sua participação o diácono Valdir Floriano, que é coaching, né? Professor e também educador comportamental. Paz do Senhor, Valdir, tudo bem? A paz do Senhor, irmão Anderson. Quero dizer que é um prazer enorme poder estar aqui nessa oportunidade com essa galera, que eu tenho certeza que é uma galera top, uma galera interessada em aprender mais da palavra de Deus e, sobretudo, né, Anderson, com relação a temas que são... E a gente fala, né, Setembro Amarelo, bullying, cyberbullying. Será que na Bíblia teve alguém que sofreu bullying? Eu vejo assim, ó, que o Mefibosete, que era filho de Jonatas, né? Mefibosete me parece que era um personagem assim que ele era aleijado. Excluído, né? Então ele era excluído. Então, digamos assim, ninguém dava importância para ele, mas quando Davi, olha só a diferença de atitude, de comportamento e de acolhimento. Quando Davi tomou a decisão de fazer bem aos descendentes de Saul, então ele procurou saber quem eram os descendentes de Saul, se tinha algum que estava vivo, e falaram, tem um Mefibosete, que era filho de Jonatas, porém, como quem diz assim, só que ele é aleijado, tu não vai querer fazer nada de bom para ele, não, manda chamar ele aqui. E agora ele vai aqui sentar na mesa do rei, ele vai se alimentar aqui junto com o rei, ele vai ter uma participação efetiva aqui junto com... Que bênção. Livro também que é prefaciado pelo pastor Esdras Carvalho, né? Escritor, teólogo aqui também da nossa cidade e também pastor setorial da IADIO, né? Que bênção. Gente, nós vamos então ouvir agora, adorar a Deus com louvor junto com o Ângelo e com o Gesiel e voltamos daqui a pouquinho. Fique conosco. Aproveite, compartilhe essa programação e vamos juntos ser abençoados pelo Senhor Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha
de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, aleluia. Clamamos ao Todo-Poderoso Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Graças e paz, galera. Eu sou Gisele Tambosi e gostaria de conversar com você sobre como você vê todas as coisas que estão ao seu redor, que ocorrem ao redor de você, os filmes, as mídias sociais, tudo que você recebe de informação por todos os seus 5 sentidos. Você analisa todas elas à luz da palavra? É extremamente importante, porém, para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma base, uma estrutura da sua mente na palavra. Você precisa ter esse conteúdo dentro de você. E para isso você precisa realmente conhecer a palavra, ler todos os dias, meditar nela, buscar referências, pessoas que expliquem a palavra de um jeito certo, de um jeito correto, ela como verdade mesmo. E aí você vai conseguindo
examinar tudo e reter o que é bom que está ao seu redor. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5 e 21. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente assiste um filme que acaba tendo uma trama muito linda, mas por detrás ela está vendendo um pensamento que é totalmente contrário aos princípios que estão contidos na palavra de Deus. Por isso, é importante que você faça como diz lá em Salmos, tenha a palavra como luz para iluminar por onde você vai estar passando. Nós somos todos do Mádio e estamos todos juntos. Muito bem, você acompanhou aí o nosso break, o Mádio Talk, de jovem para jovem, diariamente, né, compartilhando uma reflexão bíblica através das redes sociais da Umádio. Você que deseja estar informado, inteirado sobre o universo jovem em Joinville, você precisa seguir as redes sociais da Umádio, no Instagram, no Facebook, @Umádio, e também no YouTube, onde você pode acompanhar aí diariamente as reflexões bíblicas do Mádio Talk. Então, você que está aí nos acompanhando agora, talvez está se conectando conosco, quero lembrar a você que você pode compartilhar esta live, né, aproveitando aí também para que outros sejam abençoados com essa temática tão relevante que nós estamos aqui abordando hoje no programa Mádio Connect deste sábado, dentro do contexto da prevenção, né, no mês do Setembro Amarelo, com a temática de bullying e cyberbullying. Mas o que é essa palavra, né? Bullying, cyberbullying. Então a gente precisa contextualizar um pouquinho, talvez até para resgatarmos o significado, né? A palavra bullying, ela vem do substantivo na palavra inglesa bully, né? Que significa brigão, valentão, tirano. E essa palavra colocada como verbo, então, que é bullying, ele vem com o significado de oprimir, de ameaçar, de intimidar ou de maltratar. Então o bullying, no âmbito escolar, né, ele existe há muito tempo. E daí a gente faz um resgate histórico até para compartilhar aqui com os nossos telespectadores. Desde a década de 70 já há uma preocupação com esse fenômeno do bullying, né? Então, educadores começaram a notar, a perceber um grande aumento na violência entre os alunos nas escolas, né? Entre adolescentes, jovens e aí por diante. Então, o primeiro dado que nós temos na década de 82, um pesquisador norueguês, Dan Ovels, ele foi o primeiro a relacionar a palavra bullying a esse fenômeno, né? Por quê? Porque 3 crianças se suicidaram no norte da Noruega e tinham idade entre 10 e 14 anos, e o motivo de tal acontecimento foram as constantes agressões sofridas por eles na escola. Então essa tragédia foi o ponto inicial dos estudos, né? A gente faz esse resgate até para contextualizar a nossa posição aqui no Brasil. Então isso começou na década de 70 e daí na década de 80, nos países da Europa como Canadá, Espanha, Portugal, Inglaterra e Noruega, começaram a se preocupar com esse assunto, a estudar, né, a adotar medidas na prevenção, no combate ao bullying e também agora, mais recentemente, ao cyberbullying. No Brasil, somente em 2004, o tema se tornou mais conhecido, né, devido aos inúmeros casos que vinham acontecendo nas escolas. Então nós vamos falar sobre bullying e sobre cyberbullying. A diferença é que o cyberbullying ele ocorre nas redes sociais, né, no mundo da internet. E a gente vai falar um pouquinho aí no decorrer do programa, né, Gisele, Valdir, que nas redes sociais, na internet, é mais desafiador ainda, né, porque muitas vezes a pessoa está escondida, não tem como ver, né? A primeira pergunta que nós vamos debater aqui, então, é quais as consequências, né, o bullying e o cyberbullying traz ao jovem, à vida das pessoas. Valdir. Então, Anderson,
As consequências do bullying, tanto do bullying quanto do cyberbullying, elas são devastadoras na vida do jovem, na vida da criança, na vida do ser humano de um modo geral. Então, a partir do momento que ela passa a ser vítima do bullying, ela se sente acuada, ela se sente indefesa, ela se sente reprimida e muitas vezes ela não tem com quem compartilhar essa angústia, essa dor, esse sofrimento, essa tirania, como você falou. Por quê? Porque o praticante do bullying é um indivíduo covarde. Agora, uma coisa que é interessante observar aqui, que falando de consequências do bullying, tanto a pessoa que sofre o bullying quanto a pessoa que pratica o bullying, ambas precisam de um acompanhamento. Porque essa pessoa que está praticando o bullying, ela também tem um ambiente familiar que a leva a manifestar esse comportamento. Reproduzindo, né? Reproduzindo. Então ela vai multiplicando. A Gisele, que é psicóloga, sabe como que a gente tem as nossas células espelho, que são as células especializadas em replicar comportamentos, mesmo que a pessoa não tenha consciência. Então, voltando à pergunta das consequências, as consequências são devastadoras, levando a altos índices, como a gente tem visto, de depressão e, nos seus casos mais extremos, a questão do suicídio propriamente dito. E lembrando também que uma pesquisa da Unicef em 2019 colocou o Brasil como o segundo país que mais pratica bullying e cyberbullying, né, no mundo. E também colocou dentro do Brasil está Brasília, né? Então tem as 10 cidades e Brasília lidera. E é algo muito preocupante, né? Porque nós vivemos numa era de internet, estamos vivendo numa pandemia, né? Nesse momento, as pessoas, o cyberbullying, como a gente já estava falando, é muito mais devastador, porque o agressor se esconde, né, atrás de uma máquina, atrás de uma identidade, e até, né, encontrar, muitas vezes, esse agressor já causou um dano irreparável, né, à vida da pessoa. E essa questão que você levanta, Gisele, eu tenho uma tese de que às vezes aquela pessoa que sofre o bullying ali presencial, in loco, depois ele acaba nas redes sociais se tornando o agressor. Com certeza. Então ele, para poder compensar muitas vezes aquela reação que ele não consegue ter diante do praticante do bullying não contra deixa ela, de ser uma vingança, né? E isso, é uma sucessão, né? Acaba sendo isso. Ele vai também fazendo. Vai virando isso, ele vai reproduzir aquele comportamento, só que como ele não tem condições muitas vezes de fazer aquilo na força física, porque muitas vezes essas questões envolvem uma questão de porte físico, se for pegar, por exemplo, adolescentes, jovens adolescentes, então tem um que tem o porte físico maior do que o outro, e esse acaba se prevalecendo. Só que nas redes sociais não tem isso. Aí é como a Gisele coloca. Ele acaba se escondendo atrás de um perfil anônimo, onde ele não pode ser identificado, onde ele não pode ser rastreado, e quando vai se saber realmente a origem, de onde que está procedendo aquilo, os estragos já são irreversíveis. Um ponto que é interessante aqui, até para você que está aí nos acompanhando, né? Talvez você já foi jovem da UMAD de ontem, né? Ou talvez será jovem da UMAD de amanhã, ou talvez está sendo já jovem da UMAD hoje, né? Mas a gente sempre ouve, às vezes, alguns comentários assim um pouco depreciativos no seguinte sentido. Bullying, eu sou raiz, eu não sou Nutella, né? O camarada que sofre bullying é Nutella e tal, né? A gente ouve, às vezes, esse tipo de comentário. Só que nós precisamos compreender, e daí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso também, a gente precisa compreender que isso gera, sim, consequências duras, severas na vida do jovem, né? E a consequência disso na vida futura dele. Eu acho que a gente precisa explorar um pouquinho isso, até para que a gente possa compreender, porque muitas vezes a pessoa que tem, às vezes, dificuldade nos seus relacionamentos, talvez ela foi vítima de bullying, né? Não somente na escola, como foi o que motivou aqui, dentro desse resgate histórico que nós fizemos, né? Mas dentro do lar, muitas vezes, né? Já comentou sobre isso aqui no início, né? Sim. Então, o quanto que, às vezes, talvez até quem esteja aí nos acompanhando vai relembrar de situações, né? Que vivenciou. Então, essas consequências no âmbito familiar, né? Que
o que que ela gera, o que que ela causa? Qual a intensidade disso, né? A normalização de um evento ruim, né, como você falou aí, a pessoa diz, mas eu apanhei e não morri, mas eu sofri bullying e estou aqui, né? Isso é normalizar, trazer algo normal que é anormal, que não deve ser normalizado, né? A normalização de um evento ruim só contribui para que esse evento continue sendo ruim, né? E mais ainda se você tem dentro da sua casa alguém que esteja precisando de ajuda, né? Então, é importante a gente entender que nunca vai ser normal você usar palavras pejorativas para chamar alguém, ou você usar palavras de morte, a gente até conversou sobre isso, né? Ou porque o pior ainda é quando o adolescente, o jovem, a pessoa sofre dentro da própria casa, né? Esses tipos de coisa, porque ali criou-se uma afinidade. Existe, quando você tem uma afinidade, um amor por alguém, isso dói mais ainda, né? Isso acaba sendo pior. Sim, essa questão, quando se fala, né, de que na minha época era assim, acontecia isso, só que eu sou de uma geração raiz e tô aqui vivo, forte, bonito e formoso, tem lá seus poréns, porque, Anderson, nós somos membros da Assembleia de Deus, nós somos cristãos, então nós defendemos os princípios da palavra de Deus, e a palavra de Deus é inclusiva. A palavra de Deus, a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Então, todos precisam ser aceitos na igreja, precisam ser aceitos no reino de Deus, aquelas pessoas que, de fato, estão dispostas a entregarem as suas vidas. Então, o reino de Deus, a igreja, eu tenho comigo, irmã Gisele, que é o espaço mais receptivo, mais acolhedor. Deveria ser, é de verdade. de todas as pessoas, os princípios da palavra de Deus. Jesus não rejeitou ninguém. Jesus atendeu as prostitutas, recebeu, conversava, dialogava, apresentava o evangelho. Então, isso, em hipótese alguma, não justifica. Porque tem duas situações, né? O bullying como uma prática sistêmica de zombaria, de difamação, de denegrir, de falar mal, de ridicularizar, de zombar da outra pessoa. Então, o bullying se caracteriza exatamente por essa prática sistêmica, de uma pessoa que vai ali e pratica de maneira sistemática. Agora, existem também as brincadeiras de mau gosto, Sim. que são aquelas coisas que aconteciam esporadicamente. Só que o que acontece, Anderson? Aí acontece isso que você falou, essa referência ao seio familiar, exatamente por conta do que a Gisele aqui fez referência, por causa do vínculo emocional. O vínculo emocional, o vínculo afetivo. Então, toda palavra que vem do pai, ou que vem da mãe, ou que vem de alguém próximo, que tem um forte vínculo emocional com a criança, com a pessoa de um modo geral, ali tem uma abertura, uma janela emocional muito escancarada para que essas palavras de maldição, essas palavras pejorativas, de depreciação, elas venham entrar no inconsciente daquela pessoa e ela venha viver para o resto da sua vida, se ela não passar por um tratamento, se ela não conhecer o evangelho transformador da palavra de Deus, ela vai levar para o resto da vida aquelas feridas emocionais e ela não vai conseguir sair desse emaranhado de uma situação que coloca ela num estado depressivo e, quiçá, até numa condição de suicídio. Porque ela toma para si aquilo como verdade, né? É uma falsa verdade que é muito difícil trabalhar isso na clínica. Porque a pessoa ela vem com uma demanda de uma verdade dita do que o outro fala o que ela é, né? Ela não consegue se ver. Ela se vê através do que o outro diz o que ela é. Então é muito difícil. A gente poderia então afirmar que, a depender da minha infância, que talvez foi bem raiz ao invés de ser, né, Nutella, como a gente costuma ouvir aí falar, talvez eu poderia hoje ser um adulto um pouco melhor. É isso que vocês estão querendo dizer? Com certeza. A partir do momento que eu falo que aconteceu isso comigo e eu não morri, eu estou dizendo que eu não estou resolvida com o meu passado, né? Que eu deixei o meu passado muito presente e eu reproduzo esse passado com as pessoas que eu convivo, né? A partir do momento que eu digo
realmente, aquilo foi comigo, mas eu posso me tornar melhor e eu posso ressignificar, olhar o meu passado, ele está ali, ele não vai ser apagado, mas colocar ele no devido lugar e começar o meu presente a partir do autoconhecimento, principalmente da vida em Cristo, né, e depois do autoconhecimento, isso tudo vai influenciar no meu convívio, né, com a minha família e com os meus amigos, convívio social. A gente, em hipótese alguma, a gente usa a nossa própria experiência, a gente pode usar a nossa própria experiência para legitimar e para achar que a criança que chega em casa hoje, né, o jovem reclamando de bullying, aquilo ali seja algo, não, isso aí é assim mesmo. A gente não tem o direito de fazer isso. E como a Gisele coloca, eu preciso passar por um processo de autoconhecimento, fazer um resgate de todos os episódios, de todos os eventos que fizeram com que eu me tornasse a pessoa forte que eu sou hoje. Então, o passado ele vai servir exatamente para isso. Não para eu ficar me lamuriando, para eu ficar de mimimi, de chororô, ou de ficar, né, porque eu passei por isso e não morri, então tu tem que passar também. Negativo. Nós não somos favoráveis a esse tipo de discurso, a esse tipo de afirmação. Nós somos favoráveis ao respeito ao ser humano, que é um princípio basilar da palavra de Deus. O respeito ao ser humano como um todo. E também tem uma outra questão, é que quando a pessoa passou por um momento traumático na sua infância, esse passado está presente e ela impermeabiliza o outro. Por exemplo, assim, eu sofri bullying, eu jamais vou permitir que falem algo para o meu filho. Né? Então, você também não vai permitir que ele tenha as experiências dele, porque também não foi resolvido o seu passado. E daí você acaba criando uma redoma, né? E não permitindo que o outro viva também. Gente, o assunto está muito, muito bacana, muito interessante, mas nós vamos agora ouvir mais um louvor com o Ângelo e com o Gisiel e vamos para o nosso break e daqui a pouquinho a gente volta. Fique com a gente, não saia daí, é o Mádio Connect falando sobre bullying e cyberbullying aí dentro da temática do Setembro Amarelo. Fique com a gente. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina, há um lugar onde a minha fé é fortalecida, há um lugar onde a paz é quem governa, esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar onde se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Oh, esse lugar é no Senhor. 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 Oh, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. A paz do Senhor, jovens. Vim trazer uma palavra do Senhor que se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Sabe, a carta aos Hebreus ela foi escrita a judeus cristãos que estavam querendo voltar ao judaísmo, querendo voltar à lei mosaica, pelo fato das perseguições do cristianismo. E nesse momento dessa carta, o escritor de Hebreus ele vai querer relembrar esses judeus cristãos de momentos difíceis que eles já passaram, de perseguições, provações, aflições, que eles perseveraram até o fim e venceram. E ele vai chegar no versículo 35 dizendo: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E a mesma coisa que o escritor de Hebreus fez com esses judeus cristãos, que foi encorajá-los a continuar, eu quero fazer também com você. Eu quero encorajar você a continuar, a perseverar, porque eu sei que você já passou por lutas, dificuldades, aflições, e em nenhuma delas o Senhor te abandonou. Muito pelo contrário, Ele foi a causa por qual você venceu essa batalha. Sabe, o Senhor é um Deus guerreiro, Ele é o Deus dos exércitos. Ele nunca perdeu uma guerra, Ele nunca perdeu uma batalha, e não é a sua que Ele vai perder. Sim, virá batalhas desafiadoras, mas o Senhor já venceu essa guerra. E não é a sua batalha desafiadora que Ele vai perder. Então, o que eu quero trazer aqui? Eu quero te encorajar a continuar firme na fé, a perseverar e não a desistir. O Senhor não desistiu de você em nenhum momento. Muito pelo contrário, Ele perseverou até o fim e morreu com morte de cruz por você. Então, não desista, persevere, continue até o fim. Você já passou por lutas, por dificuldades, e o Senhor entregou a vitória em tuas mãos. Não é essa luta, não é essa guerra, essa batalha que você está passando que você vai perder. O Senhor está contigo, o Senhor é contigo. Então continue firme, persevere. O Senhor te ama, Jesus te ama, nós te amamos, somos todos o Mádio. Muito bem, voltamos! Estamos de volta com o Mádio Connect, aqui através das redes sociais da IADIO, IADIO TV, e também através da nossa rádio 107,5 FM, simplesmente diferente. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Esse é o programa oficial da UMAD, União da Mocidade das Assembleias de Deus em Joinville, a nossa IEADIO. E nós estamos hoje então falando sobre bullying e cyberbullying dentro do contexto do Setembro Amarelo, até numa forma para trazermos a prevenção, né, dessas temáticas que estamos aqui abordando. Então a gente já falou sobre o bullying, né, dentro de um contexto histórico, o cyberbullying também, que hoje está sendo praticado com uma intensidade maior, até em virtude, né, da propagação da tecnologia que nós estamos vivenciando, e tudo isso relacionado ao jovem, né? As consequências disso na vida do jovem, na vida do ser humano, do cristão propriamente dito. E agora, uma outra pergunta que nós temos aqui, estamos aqui com a psicóloga Gisele, com o Valdir, que também é professor, né, educador comportamental. Qual a relação do bullying e do cyberbullying com o Setembro Amarelo, né? Qual a relevância de a gente abordar esse tema dentro do contexto do Setembro Amarelo? Dentro do contexto do Setembro Amarelo, que é um mês que traz reflexões e alertas, né, a respeito do suicídio,
Isso aí realmente é muito importante, por quê? Porque o bullying e o cyberbullying acabam sendo fatores que levam ao suicídio. Por quê? A pessoa, como a gente comentou aqui anteriormente, a pessoa entra num quadro de tristeza profunda, onde ela não consegue. Aí a gente entra aqui, acaba entrando, Gisele, numa questão conjuntural, né? Onde acaba pegando diretamente a família. Por quê? Os pais da vítima do bullying acabam não fazendo a leitura, nem a leitura corporal, nem a leitura emocional do que aquela criança está passando, aquele jovem, aquele adolescente está passando na escola. Por quê? As pessoas estão desconectadas. Elas acham que elas estão conectadas porque elas estão ali no Wi-Fi, na internet, em Netflix, mas elas não estão conseguindo enxergar, elas estão desconectadas da realidade. Então elas não conseguem enxergar o comportamento, perceber o comportamento do seu filho, que está num quadro de tristeza profunda, e ele quer por toda força eliminar aquela dor que ele está sentindo. O único objetivo dele é acabar com aquela dor, porque aquela opressão, aquela perseguição, aquela humilhação que ele passa muitas vezes na escola ou em outro ambiente qualquer, acaba sendo um fator que desencadeia e que eleva exponencialmente essa dor. E ele, para se livrar dessa dor, ele busca, ele acredita, isso é uma ideia diabólica que acaba adentrando na mente da vítima, que tirar a vida dele é a melhor solução. Vai dar um fim, né? Porque ele quer, por toda força, acabar com a dor. Mas qual que é a origem dessa dor? O que está causando essa dor? O bullying ou cyberbullying que ele recebe nas redes sociais ou lá na escola, e depois ele quer acabar com aquela dor, mas só que... Ou até dentro da família, né? Como a gente já falou aqui. Sim, dentro do contexto familiar também, essa questão... eu estava até comentando aqui que o pastor lá da nossa igreja, o pastor Cláudio Lamin, fica o meu abraço aqui, pastor, estava contando que o filho dele chegou em casa e disse assim: pai, o meu coleguinha me chamou de narigudo. Daí o pai dele olhou assim e falou assim: não, vem cá, meu filho. Aí ele fez todas aquelas colocações, falou assim: olha só, quem são as pessoas que mais te amam? Aí ele começou a falar: é o pai e a mãe. Ele falou assim: e quando foi que a gente falou que você é narigudo? O que a gente sempre fala que é a teu respeito? Não, que você é forte, que você é capaz, que você é inteligente, que você consegue. Daí ele disse que foi parando assim e foi fazendo sentido aquilo. Só que o pastor foi até a escola, né, para procurar entender e saber o que estava acontecendo. Daí, lá durante o recreio, lá, o pastor pediu para ver quem que era o menino que estava chamando ele de narigudo. Pensa no tamanho da orelha do menino. Quer dizer, o menino tinha lá um problema, lá, algo com a sua própria identidade. Com certeza. Imagem, né? Com a sua própria autoimagem, e depois ele queria projetar e descontar aquilo no outro. Só que a gente vê assim, como que essa questão da identidade fortalecida acaba sendo importante, né? E talvez essa criança, né, que praticou o bullying com esse menino não encontrou um lar acolhedor como ele encontrou, né? Então o seu pastor cessou, né, ou tirou, né, arrancou com a raiz toda e qualquer possibilidade de reprodução de bullying do filho dele para com outras crianças, né? E isso é interessante também, porque você que é jovem, que está aí nos acompanhando no Mádio Connect de hoje, você que já foi jovem, né, e hoje tem aí os seus filhos jovens, você também precisa ter essa iniciativa, né? Ter esse olhar atento, de estar atento aos movimentos, de fazer essa leitura que o Valdir falou aqui, né? De buscar, de fato, na realidade, fazer valer, de fato, que o seu filho ou seu amigo, aí, o jovem, o moço, a moça, é de fato um ser humano que tem necessidades, que tem carências, né? E necessita também se sentir abraçado, se sentir aceito dentro do meio, dentro do contexto onde ele está inserido. E a gente fala, né, Setembro Amarelo, bullying, cyberbullying. Será que na Bíblia teve alguém que sofreu bullying? Eu vejo assim, ó, que o Mefibosete, que era filho de Jonatas, né? Mefibosete me parece que era um personagem assim que ele era aleijado. Excluído, né? Então ele era excluído. Então, digamos assim, ninguém dava importância para ele, mas quando Davi
olha só a diferença de atitude, de comportamento e de acolhimento, né? Quando Davi tomou a decisão de fazer bem aos descendentes de Saul, então ele procurou saber quem eram os descendentes de Saul, se tinha algum que estava vivo, e falaram, não, tem um Mefibosete, que era filho de Jonatas, porém, como quem diz assim, ó, só que ele é aleijado, tu não vai querer fazer nada de bom para ele. Não, manda chamar ele aqui. E agora ele vai aqui sentar na mesa do rei, ele vai se alimentar aqui junto com o rei, ele vai ter uma participação efetiva aqui junto com no palácio, no rei. Um outro personagem que nós temos também foi o próprio José, Anderson. Olha só. Só que José... No seio familiar, né? No seio familiar. Recebia bullying ou sofria bullying dos próprios irmãos. Mas o que acontece? Ele tinha uma identidade tão fortalecida pelo seu próprio pai, Jacó, que nada daquilo que aconteceu afetou ou destruiu a identidade de Deus, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Isso que nós temos, é a isso que nós temos que nos apegar. E nada conseguiu destruir com isso. E lá no final e quando ocorre toda a história, e ele está lá agora no Egito, e até vem algum pensamento. Então, olha só, Gisele, o processo, Anderson, o processo de ressignificação que ele precisou fazer, para não permitir, porque ele estava ali com a faca e o queijo na mão, o presbítero Anderson, para poder fazer o quê? Para se vingar. Não, agora eu vou fazer o mal, eu vou pagar o mal que vocês fizeram, todos vocês fizeram contra mim. Só que ele passou por um processo de ressignificação. Agora, isso só foi possível, no meu entendimento, devido à força da identidade que tinha sido construída lá no íntimo de José. Ele sabia quem ele era. Ele né? sabia quem ele era. A identidade, ele tinha clareza disso aí. Ele tinha clareza. A identidade de Deus, ele tinha muito claro isso. E essa foi a razão pela qual ele não tomou decisão. Ele foi por outro caminho. Ele ressignificou aquilo e depois ele até declara, não, vocês acharam que vocês estavam fazendo mal para mim? Não. Deus me trouxe para esse lugar para que eu pudesse aqui agora prover o sustento de vocês, para que vocês não viessem a perecer. Então, olha só a grandiosidade da ressignificação que ele fez. Também nós temos o exemplo de Esaú e Jacó, né? E a gente vê que até no momento que Jacó se aproxima do pai, ele se veste de Saul para receber a bênção. Isso também a gente pode tomar como exemplo a questão da comparação dentro de casa, que muitas vezes os pais acabam comparando os filhos. E o filho ele pode ser gêmeo, né? Mas cada um tem a sua própria digital, cada um tem a sua própria personalidade e a gente precisa respeitar isso. E a vivência de Jacó, né, com o seu passado era tão forte que somente no val, né, de Jaboque, quando ele teve um encontro ali, que o Senhor disse, não, você é Israel, que o Senhor afirmou nele a identidade, que até então não tinha isso, ele cresceu, ele ficou adulto e não sabendo quem ele era. Né? A partir do momento que ele teve esse encontro, que o Senhor reafirmou nele a identidade, as coisas mudaram para ele. Então, nós precisamos buscar essa reafirmação da identidade no Senhor. Né? E, na minha opinião, os pais são os principais vetores dessa reafirmação da identidade na criança. Com e certeza. sempre enfatizar, não, você é a imagem e semelhança de Deus, você pode, você é capaz, você é inteligente, você tem capacidade, você consegue. E essas questões de comparação, quando tem dois filhos, né, aí fica ainda muito mais desafiador, né? Porque a tendência, às vezes o pai tem mais mais achegado a um, em detrimento de outro, e ele fala bastante coisa. Aí depois até fica falando, porque o teu irmão é assim. Sim. Comparando. Esse é um fator muito, muito desafiador no seio da família, para que os pais realmente venham a ter, e ele venha fortalecer a identidade de cada filho. Agora, só uma questão aqui, Gisele, que a gente estava comentando antes, presbítero Anderson, que os filhos, eles percebem as incongruências comportamentais. Sim. Quer dizer, as contradições de comportamento e as contradições de discurso. Então ele fala, poxa, mas o pai fala assim, só que o comportamento dele não condiz com o que ele fala. E o comportamento, às vezes, vai gritar mais do que o Sim, discurso. é Sempre. o comportamento que ele vai refletir, ele vai reproduzir o comportamento. Aquele discurso lá, se ele não tiver congruente, se ele não for congruente com o comportamento, não vai ter efeito nenhum. Do tipo, faço o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não cola, absolutamente.
E a gente falando disso, dessa relação, trazendo exemplos de personagens bíblicos, né, inclusive, que sofreram bullying também, a gente tem um dado dentro dessa pesquisa que a Giza comentou aqui do Unicef. Eu nem combinei, né, se tivesse combinado, né? Mas olha que interessante, no Brasil, 37% dos que responderam essa pesquisa afirmaram já ter sido vítima de cyberbullying. As redes sociais foram apontadas como espaço online em que mais ocorrem casos de violência entre jovens no país, identificando aí, né, como o Facebook como a principal delas. Além disso, 36% dos adolescentes brasileiros informaram já ter faltado à escola ou até mesmo jovens, né, à faculdade. Por quê? Porque sofreram bullying online, né, de colegas de classe, tornando então o Brasil o país com o maior percentual nesse quesito da pesquisa. Então a gente precisa mudar essa realidade. E nós cristãos, nós temos essa missão, né, de forma ainda mais intensa. Por quê? Porque, como já foi comentado aqui, o principal papel do cristianismo na figura de Jesus Cristo é não fazer acepção de pessoas, né? Claro, todos nós somos um diferente dos outros, e graças a Deus por isso. Imagina se fosse todo mundo igual o Anderson, né? Meu Deus, ia ser terrível, né? Mas graças a Deus que cada um tem um caráter, cada um tem uma particularidade, né? E tu tinha uma frase, né, que você falava muito dessa questão da unidade na diversidade na unidade, né? Aonde Deus acaba trabalhando isso através das nossas vidas, né? E isso acaba gerando a unidade. Então isso que é muito bom. Nós vamos então agora para mais um break e daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos aí caminhando já para a nossa parte final do nosso Mádio Connect de hoje, mas não saia daí, fique conosco, daqui a pouquinho a gente já está de volta. A paz do Senhor, jovem, aqui é Débora, e hoje a palavra que eu quero deixar para você é que você é forte. Para pensar por quantos dias difíceis você já passou para chegar até aqui, por quantas situações que você achou que não teria como resolver, mas você tirou forças de onde não tinha para prosseguir na sua caminhada. 1 João capítulo 2, versículo 14, nos diz que nós jovens somos fortes e que já vencemos o maligno. E se nós que somos limitados somos considerados fortes por conta da palavra de Deus que habita em nós, muito mais forte é o nosso Deus que está nos guiando nessa caminhada. Então, jovem, hoje eu quero dizer para você que você creia no agir de Deus, no trabalhar de Deus sobre a sua vida. Coloca sobre Ele todas as suas aflições, todas as situações que você tem enfrentado, porque não importa, por mais difícil que a situação seja. Em Lucas 1,37 está escrito que para Deus nada é impossível. Amém? Que Deus te abençoe, estamos juntos, somos o Mádio. Voltamos então, estamos aqui de volta, caminhando já para os momentos finais do nosso Mádio Connect, e nós estamos falando hoje sobre bullying e cyberbullying, e para concluirmos aqui o nosso programa dentro dessa temática, como é que nós podemos, Gisele e Valdir, como nós podemos identificar, como nós podemos combater, né, e prevenir para que não aconteça o bullying e o cyberbullying. Durante a nossa conversa aqui, a gente já falou várias ferramentas, né, que podem nos ajudar a evitar, mas para que fique bem claro, né, e como eu sempre costumo dizer, que fique cravado no nosso coração, igual aquele ferro, né, que marca o gado, mas que venha ficar cravado na nossa mente e no nosso coração. Como é que nós podemos identificar e combater para prevenir isso, para que isso não aconteça? O jovem que está aí nos acompanhando, os seus pais, enfim, a todos que nos acompanham aí no Mádio Connect de hoje. Olha, Anderson, eu acredito que os pais e as pessoas próximas, os amigos verdadeiros, né, da pessoa, da criança, do adolescente, do jovem, são pessoas ali fundamentais nesse processo de identificação do bullying.
Mas como que isso é percebido? Isso é percebido através do comportamento da pessoa. Então, uma pessoa era uma pessoa, digamos assim, mais extrovertida, era uma pessoa alegre, era uma pessoa profusa, que falava, que chegava, e de repente você vai vendo no comportamento dela que ela vai ficando mais arredia, que ela já vai ficando mais isolada, que ela vai ficando mais triste, mais trancada dentro do quarto. Esse comportamento está denunciando, está revelando que alguma coisa está errada. Agora, qual é a dificuldade que a gente encontra aqui? É dentro daquilo que a gente comentou antes, né? É porque as pessoas estão muito conectadas, né, nas redes sociais e não estão prestando, por exemplo, os pais não estão prestando atenção mais no comportamento dos filhos. E às vezes quando ele vai perceber, vai se dar por conta, a coisa já se tomou uma proporção que já fugiu do controle. Então, falando aí de questão como agir e como identificar, é prestar atenção no comportamento, porque não tem, Anderson, se você é casado com a Gisele, se alguém lá na empresa falar alguma coisa que entristece você, você vai chegar em casa, a Gisele vai perceber. Igualmente, a Gisele, se lá no trabalho alguém falar alguma coisa que afronta ela, que entristece, que deixa ela com raiva, que deixa ela triste, ela vai chegar em casa, você vai perceber, você vai fazer uma leitura do comportamento, da expressão facial dela. E às vezes você vai até perguntar, o que está acontecendo? Ela vai, não está acontecendo nada. Como? Então, pela leitura, pela expressão, você consegue perceber, né, o que a pessoa está sentindo. E agora, bom, depois eu dou continuidade. Identificar, combater e prevenir, né? Identificar, combater e prevenir. Comportamento. E o jovem, né? Nós estamos falando para o jovem, seja um precursor, né? Do rompimento do bullying. Se você sofre, conhece alguém, rompa isso. A gente precisa acabar, né? Mas talvez precise começar pela gente mesmo, né? Criar um ambiente acolhedor. Às vezes o seu amigo, o seu próprio irmão, não tem com quem conversar. Você já olhou por que o seu irmão anda tão triste, né? Durante a semana, às vezes você tem irmão ou irmã que está passando por um momento difícil e daí a pessoa diz, não, me deixa, eu estou aqui, mas tenta conversar, cria um ambiente acolhedor, o seu amigo, né, às vezes porque mensagem trocada pelo WhatsApp, não, e claro, com a pandemia isso contribuiu, mas a gente precisa criar um vínculo de afetividade, né, uma empatia com o outro e ouvir para além do que você apenas vê. E isso que vocês estão falando é interessante, né? Eu não sei se a Giza vai lembrar, mas eu acho que foi esse ano ainda. A gente estava um dia, num domingo, eu acho que era almoçando, né? E tava lá um casal e tinha mais 2 crianças, 2 filhos, né? Um tinha o quê? 1 aninho ou 2, eu acho, né? Uns 3 anos e a menina acho que uns 6 anos. Uma diferença assim de idade já, mas cada criança com o seu celular, né? Aí ali já chamou a minha atenção. Eu não comentei nada com a Giza, mas a Gisele também reparou isso dali. E achei triste, né? Porque a mesa é um lugar de comunhão. Às vezes é o único espaço que tem, de tempo que o pai tem, né? E é o lugar de olho a olho. Às vezes é o único. Na verdade, às vezes não. A mesa um lugar, é o único lugar que você consegue estar olho a olho, né? E daí você vê que a criança, naquele momento, está ali. Uma estava com fone de ouvido, com tablet, o outro estava com celular. E me entristeceu profundamente. Eu fiquei. Se fosse né, pessoas da minha família, eu ia tentar ajudar de alguma forma, porque a gente sabe a consequência daquilo ali. Né? Porque isso, se não, né, como o Valdir comentou, daqui a pouco perde o controle. Essa criança ela vai crescer, vai ter a sua faixa etária aí da adolescência, vai se tornar um jovem e talvez ela pode sofrer algum tipo de bullying, né? Cyberbullying, melhor dizendo, através aí das redes sociais. E se, né, a gente está falando isso porque no momento de comunhão, de estar ali se alimentando, não estava tendo esse olhar, esse olho a olho. Então, quando ocorrer algo, e se vir a ocorrer, vai ter seríssimas dificuldades para intervir, né? Para tentar contornar isso. A dificuldade ali vai ser para exatamente isso aí, vai ser para fazer o diagnóstico precoce,
Aí você fala, mas isso não é coisa de... Não, os pais, eles conseguem fazer essa leitura no filho. Ele consegue perceber. Agora, precisa treinar? Você precisa estar observando o comportamento do teu filho e estar estimulando o seu filho também para estar comungando, né? Até a gente estava comentando aqui anteriormente, essa questão da identidade, né? Fortalecendo a identidade da criança. Porque o que a gente vê muitas vezes? O pai dizendo, porque você é cabeça dura, porque você é fracassado, porque você é um fracote, porque você nunca vai dar nada. Quando ele fortalece a identidade, você é imagem e semelhança do Criador. Porque nós temos 5 aspectos aí que contribuem para a formação da nossa imagem, a gente estava comentando da nossa identidade e a gente estava comentando ali antes. Então é assim, aquilo que a Bíblia fala a respeito de mim, aí para eu saber o que a Bíblia fala a respeito de mim, você é a imagem e a semelhança do Criador. E a gente tinha, Anderson, uma questão assim, quando falava assim, como é que você está? Não, também firme, forte, bonito. Daí a pessoa falava, pois é, bonito. Mas olha só, a gente já encontra aí uma dificuldade para a pessoa de aceitar a imagem e a semelhança do Criador. Não, eu sou a imagem e a semelhança do Criador, isso está na Bíblia, está na palavra de Deus, eu tenho que me apropriar disso aí. Então, a imagem e semelhança do Criador. E depois, esse é o primeiro aspecto. E depois, aquilo que os meus pais dizem de mim. Só que aquilo que os meus pais dizem de mim, muitas vezes, vai ter as falhas, porque os pais também são seres humanos. Aí tem que fazer aquilo que a Gisele comentou anteriormente, tem que ressignificar. Ressignifica e fica somente com aquilo, com as palavras de reforço, com as palavras positivas, com as palavras abençoadoras que os pais proferiram para os filhos. E dentro do contexto cristão, o Anderson, é inadmissível você ver pais proferindo palavras de maldição contra o seu próprio filho. Depois tem o país que a gente vive. A gente estava dizendo, o país aqui, nossa, é o país do futebol, é o país da malandragem, é o país do jeitinho brasileiro. Não, isso aqui, para mim, identidade, enquanto cristão, não cola, não serve. Então eu só vou me valer, não, mas o brasileiro é empreendedor, tem um espírito de bravura, ele é empreendedor, é aquele que não desiste nunca. Opa, isso é bom, isso eu pego para minha identidade. Depois tem aquilo para a qual nós estamos mais treinados para receber, aquilo que as pessoas, que os outros pensam de nós. Nós damos muito mais importância, Anderson, para aquilo que as pessoas estão dizendo a nosso respeito do Felizmente, né? Do que para aquilo que a gente realmente é. Identidade, imagem e semelhança do Criador. E depois, por fim, tem o que eu penso a respeito de mim mesmo. O que eu penso a respeito de mim mesmo? Que tem que estar casado com aquilo que Deus pensa de mim. Se Deus pensa que eu sou imagem e semelhança do Criador, eu tenho que assumir essa identidade, eu tenho que me apropriar dessa identidade. E eu, enquanto pai, ensinar os meus filhos que eles precisam respeitar o outro, o próximo, independente dele ser negro, independente dele ser gordo, independente dele ser magro, independente dele ser narigudo, orelhudo. Ali é a imagem e semelhança do Criador. Daí essa máxima que você colocou ali, a diversidade, a unidade na diversidade. Deus usa todos e todos estão ali refletindo a imagem e semelhança do Criador. E vale ressaltar que as 3 outras questões é uma consequência. Porque daí eu não vou fazer com que a minha vida ande a partir do que o outro pense, a partir do que o país me diz, né, e a partir do que até mesmo os meus pais falaram. Né? Então eu preciso ter esse autoconhecimento. Gente, que assunto maravilhoso, né? O nosso tempo, ele se esgota, né? Mas com certeza não faltarão oportunidades aí para em outros momentos nós falarmos mais a respeito desse assunto. Nós vamos então às considerações finais. Eu quero agradecer aqui de forma carinhosa o Gesiel, o Ângelo, que estiveram louvando a Deus conosco. Queridos, que Deus os abençoe grandiosamente, né? Deixo aqui mais uma vez um abraço especial ali a IAD Nova Brasília, né? Na pessoa do nosso vice-presidente também, pastor setorial ali, pastor Eliseu Melfior, né? Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado. E também quero agradecer a Gisele por estar aqui conosco hoje, né, contribuindo com esse assunto. Gisele, muito obrigado. Obrigada. E eu gostaria, bem rapidinho, de falar que nós estamos no Setembro Amarelo, que é o setembro de conscientização à valorização à vida. E nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188, você disca 188 e você recebe o apoio emocional e psicológico de pessoas preparadas para lhe ouvir caso você esteja passando por um momento de dificuldade com a sua vida. Né? Além de todas essas ferramentas que nós trouxemos aqui para você, nós ainda podemos contar com o CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida.
Valdir, muito obrigado, tá, pela tua disponibilidade, pela sua participação. Eu que agradeço, presbítero Anderson. Nós somos já conhecidos de longa data já, então sou estranho, né? Mas é um carinho que a gente tem, um carinho enorme. E a mensagem que eu quero deixar para você, jovem, é assim, ó: você é a imagem e a semelhança do Criador. Sempre que você chegar num ambiente, chegar numa escola, você chegue com a sua cabeça erguida, olhando no olho das pessoas, não com ar de superioridade, porque um ser humano não é superior a outro. Somos todos iguais. Então você olha no olho das pessoas, você mantém uma postura ereta, ombros para trás, peito estufado, e eu tenho certeza, e chegue com essa consciência, com essa convicção de que você é a imagem e a semelhança do Criador. E você vai respeitar o teu coleguinha, e você com essa postura, com essa atitude, você já vai impor respeito também. Não porque você é superior, mas porque você é a imagem e a semelhança do Criador. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, queridos. Valdir, ore por nós nesse momento para nós encerrarmos e daí na sequência já nós vamos acompanhar mais um louvor de adoração a Deus com o Ângelo e com o Gesiel. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por essa oportunidade, por esse privilégio que Tu nos concedeste de estarmos aqui, trazendo e abordando sobre esse tema tão relevante, ó Pai. Uma vez que Tu é o autor da vida, uma vez que Tu vieste morrer nesse mundo pelos nossos pecados para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Então nós oramos, ó Deus, pedindo para que toda sorte de pensamento maligno, toda sorte de pensamento de morte, toda sorte de pensamento que deprecia, que denigre a imagem, a Tua imagem, a semelhança que está dentro de nós, seja repreendida no Teu nome. E tudo glorifica o Teu nome, e nós aqui Te rendemos glória. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida, um forte abraço na paz do Senhor, compartilhe essa live, comente, seja abençoado aí e também alcance outras vidas, né, para juntos então prevenirmos aí essa questão do bullying e do cyberbullying. Ângelo e Gesiel louvando ao Senhor. Deus abençoe. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta,
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia